Menino, complicado, né? Lula faz a aliança com Alckmin, aquele mesmo carinha que, enquanto governador de São Paulo, permitia que a PM atirasse em professor que estava na rua. João Campos e Marília Reis em partidos diferentes, mas lutando pela mesma província. Ai, ai. Jair Bolsonaro colocando a família inteira para fazer campanha. A situação é complicada. Será que ainda dá tempo de ir para Paris? Bom, como você já deve ter percebido, o tema dessa videoaula é bem polêmico. Hoje nós vamos discutir sobre patrimonialismo, corrupção e República Brasileira. Para início de conversa, eu gosto sempre de começar apresentando o referencial teórico. Hoje nós vamos utilizar, moçada, este livro aqui, sobre o autoritarismo brasileiro, da historiadora Lilian Motlitz, e este outro livro aqui, A Formação das Almas, publicado pela Companhia das Letras, ambos são pela Companhia das Letras, do autor José Murilo de Carvalho, também historiador. Bom, para começar, eu gosto sempre de fazer uma tentativa de olhar a que pé estamos no nosso cenário político atual. A gente tem, como já foi citado na brincadeira anterior, que não é bem uma brincadeira, um presidente Lula, um ex-presidente Lula, que foi preso politicamente e que agora se alia ao seu inimigo histórico declarado, o PSB. A gente tem uma disputa familiar acontecendo entre João Campos e Marília Reis, membros da mesma família, quase que como se fosse uma guerra de primos. E a gente tem um avanço do sistema de corrupção bolsonarista. Não obstante, o cenário político revela que as práticas coloniais e as práticas de manutenção do poder, elas se instauram no Brasil desde a colônia. Especificamente, no tema do vídeo, patrimonialismo, ela é um processo que eu gosto de chamar, apesar que o Silvio, quando for editar isso aqui, ele vai tirar uma onda, de uma atualização constante de uma ferida colonial. Bom, vamos às referências. A Lilian, ela vai definir patrimonialismo como um resultado da relação viciada que se estabelece entre a sociedade e o Estado quando o bem público é apropriado privadamente, ou, dito de outra maneira, trata-se do entendimento equivocado de que o Estado é um bem pessoal, patrimônio de quem detém o poder. E aí, a Lilian, ela vai nos mostrar que essa prática, ela atravessa diferentes classes e ela também se estabelece para além do que a gente considera um limite máximo para se discutir república. Por exemplo, voltando a Lilian, ela vai fazer com que essa discussão ela atravesse não só o período do Império, mas beirando a colônia e fazendo a digressão até chegar nos tempos atuais. A Lilian vai nos dizer que quando a coroa ela vem para o Brasil, a estrutura de concedimento de cargos, de monopolização do poder, ela vai continuar a mesma. E aí, uma parcela da produção rural, ela vai querer adentrar dentro dos processos da corte, como fizeram, por exemplo, em Portugal. O que é que ela vai nos mostrar?
basicamente. No Brasil, os termos se confundiam e se dividiam. Na teoria, nobres eram aqueles que recebiam os títulos por parte do imperador. Na prática, porém, o termo era mais elástico e flexível. A corte podia significar o grupo de pessoas mais chegadas ao rei, e também os titulados. Designava igualmente a corte do Rio de Janeiro, tendo como referência o Paço de São Cristóvão. Neste sentido, se pertencer à corte carioca, era um direito relativamente amplo. Ser titular, ser nobre, era privilégio de poucos. E aí, como o decorrer histórico vai nos mostrar, conforme essas ideias do que seria esse membro da corte, de quem deveria ser essa pessoa que estaria próxima ao rei e que por isso teria o seu cargo vitalício muito bem apresentado e muito bem assegurado, vão se desdobrando e vai chegando o segundo reinado, as configurações vão ficando um pouco mais diferentes, sobretudo porque os membros dos processos agropecuários daquela época também queriam um título de nobreza, ainda que seja um título um pouco mais baixo. Por exemplo, quando nós estamos falando dos barões do café, esse barão teria uma conotação menor e muito mais ligada aos serviços prestados do que um barão de sangue da nobreza de fato. E de sangue é porque é uma colocação um tanto quanto equivocada, né? Mas vamos chegar lá. E mesmo assim, esse barão, ele se consagra enquanto um membro da corte, e para aquela região onde ele dominava especificamente, o seu título ele tinha muita importância. Bom, conforme essas questões vão sendo discutidas, o sentido dessa nobreza que vai se formulando, ela vai sendo trabalhada por outras perspectivas. E aí, em 1853, a Câmara de Deputados do Pará começou a discutir acerca dessas titulações. Eles queriam fazer uma reforma para a suplência e adotando um sistema mais rígido, sobretudo falando das compatibilidades eleitorais. O que é que a Lília vai nos apontar? Os grupos conservadores rapidamente se opuseram ao projeto, alegando que tal reforma tiraria as características da instituição que deveria, na opinião desses setores, ser ocupada por pessoas notáveis e conhecidas nas suas respectivas províncias e não por funcionários subalternos, favorecido por pequenas influências locais. Falando da República, a gente está falando um pouco sobre como ela começa a se organizar. A gente está falando de um processo pelo qual essa estrutura, muito parecida com o Império, ela teria que, no mínimo, se estabelecer paulatinamente. E grande parte do que faria essa estrutura ela permanecer paulatinamente e depois ser um pouco afrouxada em tese, é o que José Murilo de Carvalho vai nos dizer, que é essa ocupação desse cargo público enquanto uma carreira, não enquanto uma eleição, não enquanto um mandato, enquanto uma carreira hereditária, política. E aí essas famílias elas começam a adentrar o poder. Quando se tratam de famílias tradicionais no poder, tipo os Cavalcante, tipo a família Reis, tipo a família Campos, a gente tem uma estrutura histórica que nos aponta algumas contradições. Por exemplo, a Lília,
ela vai nos trazer dados que são muito preocupantes. De acordo com o DIAP, foram identificados entre os 567 novos parlamentares, 138 deputados e senadores que pertenciam a clãs políticos, um aumento de 22% em relação a 2014. O número da bancada dos parentes, no entanto, é seguramente mais alto, já que a pesquisa ainda está em andamento e considerou apenas as relações de primeiro grau. E aí a gente tem escancarado a nível nacional um clã político que se forma a partir das deformações do processo de um golpe que vinha sendo arquitetado pelo Michel Temer e pelo Eduardo Cunha, especificamente. Também por alguns setores da burguesia. A família, né, a família Bolsonaro, ela é um apontamento latente de uma atualização dessas figuras. Porque, diferente de alguns polos onde, mesmo que a sua permanência ela seja ilegal e seja completamente aleatória, a família Bolsonaro ela advoga por um processo nefasto de aproximação nazifascista e de incompetência política. E o que faz com que esses membros eles cresçam, além, claro, do envolvimento com a milícia e todo o aparato que montaram na direita e com alguns setores da igreja, é justamente o fato de que eles advogam ser uma outra coisa que não políticos de carreira. E eles são, e sempre serão, políticos de carreira. Acho que a gente precisa parar um pouco aqui e voltar ao Engels em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, quando ele nos aponta que esse Estado, tal qual ele se organiza, essa forma de organização estatal burguesa, ela vem sempre alinhada na família e no direito à propriedade. E essa propriedade, ela vai para além dos processos de produção e reprodução de commodity. Ela também está na propriedade dos recursos estatais, posto que esse Estado ele é corrompido e capturado pela classe dominante. Mas vamos falar de Pernambuco, né, gente? Que a gente mora em Pernambuco, a gente fala de Pernambuco. Bom, o que é que a Lilian vai nos dizer, meus amores? Em dezembro de 2018, o candidato mais votado era quem? João Campos. O João Campos, filho do Eduardo Campos, do partido qual? PSB, que tá em Pernambuco há mais de 12 anos fazendo absolutamente nada. Inclusive, a gente teve recente uma tragédia de proporções gigantescas e o PSB e o João Campos, eles não fizeram absolutamente nada. Mas também a gente vai dar a prefeitura de uma capital que tem vários problemas de saneamento, que tem vários problemas de distribuição de renda, que tem várias pessoas morando em situação de risco, para um moleque. Quando a gente deveria ter dado, na verdade, uma mamadeira e um ursinho e mandado ele dormir. Mas não vamos falar sobre isso. A gente teve essas tragédias e a posição, inclusive midiática, do João foi nula, né? Assim, eu não esperava outra coisa de um cidadão que não tem habilidade política alguma e que está na política somente para uma perpetuação de um projeto de hegemonia do PSB
em Pernambuco. Inclusive, colegas que irão votar no PSB em Pernambuco, para governo de Pernambuco, eu sinto muito, mas por favor, não me contatem. Porque o que é que a gente tem? A gente tem o João Campos, em 2020, que é o filho direto do Eduardo Campos, aquele governador que morreu em um acidente de avião e foi transformado em um mártir. E a gente tem a Marília Arraes. Não sei se vocês sabem, mas Marília e João, apesar de terem partidos diferentes, são primos. Sabe quando você tem aquele primo que você briga direto, mas no final você o defende? Pois é esse nível aqui da política de Pernambuco. Quando você vem e se atualiza para 2022, a gente vê a Marília saindo do PT, indo para o Solidariedade, galgar uma candidatura a governadora. A gente vê o PT e o PSB se unindo, com Lula e Alckmin para a presidência, e com o Danilo Cabral para governador e o Pedro Campos para deputado de alguma coisa, porque, né, são posições completamente arbitrárias, porque apesar da perda gigantesca do Danilo Cabral, sendo em grande maioria resultado das enchentes, da não política de gestão urbana de infraestrutura que foi mostrada nas enchentes que tivemos, por causa das grandes chuvas que tivemos, eu não sei se mudar um membro da família é alguma coisa. Vamos pensar por esse ponto. Suponha que Marília ganhe um membro da família. Ainda assim, a nossa estrutura ela será completamente a mesma. É imperativo que se mude inicialmente a mentalidade, mas também a forma de ver o mundo, a forma de se comunicar, para que esses processos eles não decorram de uma estrutura completamente fascista. O que nós estamos vendo em 2022 é uma aceleração do processo de convicção política, na qual as disputas ideológicas e principalmente as disputas patrimoniais entram dentro do pleito eleitoral a partir de um processo de assimilação e reificação da consciência de uma prática extremamente clientelista. Ai, arrasei, a chapa frouxou. Lista de distribuir favores, de compra de votos, porque o político atual de carreira, completamente ligado em seu patrimônio, ele percebeu que gerir a fome e a miséria enquanto um movimento de disputa política é extremamente importante para as suas futuras intenções. É necessário que a fome, é necessário que a distribuição de renda sejam pautas fixas e que sejam construídas por políticos e políticas que sejam permanentes, que não sejam contraditórias e principalmente que resistam às jogadas imperialistas
e as jogadas patrimonialistas que estão cegando o povo brasileiro. Esse é o vídeo de hoje, com todo esse cansaço e esse apelo. Tchau, tchau. Até a próxima semana com a série Ideologia.